A paz do Senhor Jesus Cristo. Finalzinho de domingo já, né? Vai dar 3 horas, faltam 4 minutinhos. Irmã Concinha passando aqui para tirar um carrapato da orelha de muitas pessoas. Prestai-vos atenção em nome de Jesus o que diz Mateus 5, do versículo 17 até o 20. Prestai-vos atenção. A importância da lei. Aqui Jesus estava falando com os seus discípulos na montanha, aonde é conhecido como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabe, meus irmãos, meus amigos, pessoas que vão ver e ouvir, eu fico pasmada. Todo domingo sempre tem alguém que escorrega no estudo, no dia do estudo do EBD. Não adianta ser formado ou formada em teologia, ser bacharel, se não tem a sabedoria de Deus. Aleluia! A sabedoria do Senhor é conhecê-lo, é obedecer e temer a Deus. São mais de 400 leis e todo dia o homem inventa mais lei. Tem a lei dos homens e tem a lei bíblica. Aleluia! Nós, dos 10 mandamentos, eu creio e tenho a plena certeza que nós que conhecemos a verdade, não cometemos infração contra os 10 mandamentos. Porque se nós matávamos, não matamos mais. Se mentíamos, não podemos continuar mentindo. Não temos que ter inveja, nem querer pegar o que é dos outros. Isso é roubo. Aleluia, Deus, glória a Deus. E inflação. Se nós não cometemos mais estas coisas, nós, como pessoas justas, temos que passar isso para outras pessoas. Como é que eu, que todos os dias estou manuseando a palavra do Senhor, posso abrir a boca e dizer que nós não precisamos estudar e nem ler o Velho Testamento? Como é que eu vou ter a capacidade de compreender o Novo Testamento se um cumprimenta o outro? Tem pessoas, eu fico besta, que chega a querer discutir. Eu aprendi, eu não discuto o evangelho, eu vivo. Deixa que as pessoas briguem para lá. Aleluia. O importante é aquilo que Deus tem me ensinado. Elas dizem que quando o véu foi rasgado, todo o Velho Testamento é esquecido. E elas não entendem que o Velho Testamento havia sacrifício de bicho e tinha que ter um sacerdote para que a gente apresentasse o nosso pecado, conforme a nossa condição financeira, levar um bicho, levar um bode, levar um carneiro, levar uma novilha, ou 2 rolinhas, ou ou flor de farinha, azeite, né? Depende da condição para poder chegar e o sacerdote apresentar os nossos pecados diante do Senhor. Aleluia, Deus, glória a Deus, para que a gente viesse a ter esse perdão. Deus enviou seu Filho amado como único sacerdote
morrendo apenas uma vez, sem precisar morrer uma, duas, três, aleluia. Quando o véu se rasga, nós temos o direito, nós, pecadores, que pecamos todo dia, toda hora, seja por pensamento, seja por obra, seja por fala, nós podemos ajoelhar na nossa casa, na congregação, no meio da rua, em um jardim, em uma praça, curvar a cabeça e falar diretamente com Jesus, para que Jesus, como nosso mediador entre Deus e nós, chegue ao Pai e apresente os nossos pecados, para que através da intercessão de Jesus, aleluia, a gente ser perdoado. E tem mais o trabalho do Espírito Santo, que muitas das vezes em nossas orações, nós não sabemos pedir, não sabemos orar, e é o Espírito Santo com gemido inexprimível que leva nossas orações a Jesus. E Jesus recebe e leva ao Pai. E diz que por aquele erro, que por aquele pecado, ele já morreu, o sangue dele já foi vertido na cruz. E aí fica um monte de gente querendo confundir a cabeça das pessoas. Por isso que eu digo, gente, leiam as Escrituras Sagradas. Comece de Gênesis. Você não precisa ler a Bíblia correndo. Você não precisa. Você tem que ter um plano. Porque aí, quando você tem um plano de leitura bíblica, você vai ter fome da palavra do Senhor. Porque todos os dias você vai ler um capítulo. Todo dia você vai ler um capítulo de Gênesis, só um capítulo. Aí você vai ler um capítulo de Êxodo. Aí você vai ler um capítulo de Levítico. São 3 capítulos por dia. Aí você pega um caderno, faça um plano anual de leitura. Todos os dias você pede ao Espírito Santo discernimento e sabedoria. Ele vai te falando o que você aprendeu. Não é para você falar para Chiquinha, para João, para Joaquim. O que você aprendeu dali, você escreve. Porque estamos vivendo os tempos calabós. Tempos miseráveis, desgraçados, aonde os homens estão mudando o evangelho, distorcendo a palavra do Senhor e ensinando injustiça. E aqui está dizendo que aquele que ensina injustiça, ele será visto como menor. Mas aquele que pratica a justiça e ensina a justiça, ele será visto como o maior. Porém, se ninguém falar, ensinar a verdade, pregando a justiça, ensinando as leis, aleluia, Deus, glória a Deus, iremos ser vistos como um fariseu ou escriba, que conhecia a lei, praticava, vivia na lei, mas não praticava, ensinava e queria pegar os fardos deles e jogar em cima das pessoas para que elas fizessem aquilo que eles não faziam. Eu jamais vou separar o Velho Testamento do Novo Testamento. Porque para mim entender Levítico, eu tive que ler Hebreu. Se eu não tivesse lido Hebreu, eu não ia entender Levítico nunca. Porque como é que eu ia saber que antes de um sacrifício celeste teve o terreno? Um sacerdote humano que tinha que espargir o sangue dos animais dentro do templo, dentro da tenda. Aleluia, que Deus mandou Moisés fazer. Mas em Hebreu já veio um sacerdote, sem pecado, sem mácula nenhuma, que morreu por mim e por você. E ele afirma aqui em Mateus 5, aleluia Deus, 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Pegou o vaso? Como é bom a gente ter que estudar, porque existem pessoas, existem professores, existem professoras que confundem a nossa mente. Então, para que isso não aconteça, porque estamos já vivendo esse tempo, nós temos que estudar a palavra do Senhor, que nos corrige, que nos confronta e que nos mostra a verdade, porque ela é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para nossas vidas, ou ao contrário. Amém?
Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.